Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Foi Jesus quem fez essa preciosa declaração. Faz parte do seu ensino sobre como devemos lidar com o dinheiro e com os bens. Eles não são neutros e têm o poder de nos escravizar e nos afastar do propósito de Deus. Nesta série, Uma Vida Biblicamente Próspera, aprenderemos como administrar esses recursos para a glória de Deus. Nessa quarta mensagem, descobriremos que a generosidade, a gratidão e o contentamento têm o poder de nos libertar do egoísmo, da murmuração e da ostentação, para desfrutarmos e compartilharmos de tudo o que de Deus recebemos. Vamos celebrar, porque os planos do Senhor, nosso Deus, para cada um de nós promovem refrigério para nossa alma. Igreja do Nazareno de Morungaba, uma família para pertencer. Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor, queridos. Que bom que você chegou para ser igreja com a gente aqui, especialmente desde o nosso presencial aqui, né? Estamos juntos, nós aprendemos a fazer assim, né? A sermos igreja desde aqui, estando juntos, e eu sempre digo, prefira vir, tá bom? Que bom que você está em casa, viu? Deus abençoe você que está na sua casa, você que nos acompanha. Somos, assim, essa igreja, também em muitos lugares, não é assim? Na maneira de estarmos também na sua casa. Mas sempre é bom nós nos organizarmos para seguirmos tendo comunhão com aqueles que são igreja conosco. Então, só para deixar esse registro e deixar essa recomendação para você também. Eu tenho comunhão desde 2009 com um grupo de missões lá em São Paulo. Então, eu me organizo, porque eu já sei o dia em que esse encontro acontece uma vez por mês. E, a não ser que realmente eu não possa ir, por exemplo, esse ano aqui, não fui em 2 ocasiões que foram os 2 dias em que eu estava dando aula no seminário, então não foi possível ir. Agora, no comecinho de dezembro, eu estarei também na banca de examinadores das licenças ministeriais dos nossos pastores no distrito. E porque eu já sei que está na agenda, que ali no comecinho de dezembro eu já tenho uma responsabilidade pré-assumida como membro da junta de credenciais ministeriais, então eu já me organizei para fazer aquilo que me foi dado como responsabilidade, e não poderei ir para São Paulo para esse culto missionário. Mas tirando isso, é o compromisso que eu tenho com esse grupo de irmãos ao lado de quem eu caminho. Quinta-feira eu saí às 6 horas da manhã de casa para participar de um culto de celebração de 15 anos de uma rede de apoio a igrejas da qual eu participo e com os quais eu decidi ter comunhão. Então a gente se organiza para a gente estar ao lado das pessoas, porque me foi dado o privilégio de ser uma das 300 pessoas que poderia participar dessa celebração. Então eu não abro mão de estar ao lado daqueles, porque é algo assim muito precioso e é oportunidade. Então eu recomendo para você também que está aqui, aqueles que virão à noite, e vocês que estão em casa, que bom que você está, eu repito, mas sempre que você puder, né, que você venha, porque existe uma distância entre o poder e o querer. Às vezes a gente pode, mas a gente não quer por qualquer motivo. Então eu recomendo que você, além de poder, queira, e que você venha, e que você esteja aqui, não é? Para que juntos nós possamos também conversar sobre a palavra de Deus. Nós estamos na nossa quarta mensagem, nestes 30 dias para uma vida biblicamente próspera. Deixa eu perguntar uma coisinha aqui. Quantos podem testemunhar que algumas coisas já estão mudando na sua maneira de pensar? Presta atenção. Na sua maneira de pensar. Levanta mais alta a mão, bem alta assim. Olha quanta gente sendo afetada na sua maneira de pensar. Então presta atenção. Grandes coisas estão por vir. Porque tudo começa com a mudança de pensamento. Tudo começa. E não vos conformeis com este século, com a maneira como as coisas acontecem na vida, como a gente está acostumado que as coisas sejam, mas permitir
permitam que o seu entendimento seja transformado. Por isso que nós pregamos a palavra de Deus. Então tem uma grande esperança que grandes coisas o Senhor traga à existência lá na sua casa, e que aquilo que vai acontecer desde a sua casa, porque aconteceu aqui, desce por o coração e se transforma em vida, vai seguir afetando as pessoas desde a sua casa e vai inundar, vai transbordar para o seu trabalho, vai transbordar para a sua escola, para a sua universidade, vai transbordar para a vida assim de muita gente, porque quantos são igreja de Jesus aqui? Então você tem um propósito maior, que é o de compartilhar Jesus a partir de quem você é. Então não fuja a essa responsabilidade. Hoje pela manhã, para a gente conversar sobre esse tema, nós vamos ver, em primeiro lugar, um primeiro videozinho que vai fazer a introdução dessa temática. Vamos lá. A graça e paz, igreja. Tudo bem com vocês? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Wagner. Eu sou a Ângela. Estamos aqui hoje para falarmos sobre generosidade. O que significa generosidade? Generosidade significa que ter a virtude de dar, compartilhar, oferecer espontaneamente e sem esperar retorno para si próprio, por meio de bens, por meio de dinheiro, tempo e atenção ao próximo. E para falarmos sobre generosidade, precisamos primeiro falar do nosso Deus, do seu imenso amor por nós, porque sem amor não podemos ter corações generosos. E a palavra de Deus diz lá em João 3,16 o seguinte: Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meus irmãos, vocês querem maior exemplo do que esse amor por nós? De ter um coração cheio de amor e cheio de generosidade? Acho que não temos, né? Jesus é o nosso exemplo de generosidade, onde ele multiplicou pães e peixes para alimentar multidões, curou os doentes sem cobrar nada e ainda perdoou os pecadores. Ele também ofereceu sua própria vida para a nossa salvação. E nós? O que estamos oferecendo para Deus? Temos que pensar nisso. Lá em Êxodo 36, 1-7, vemos o povo de Deus trazendo mais do que o suficiente para a necessidade da construção do tabernáculo, a ponto de Moisés pedir para o povo parar de trazer as ofertas. Lá em 2 Coríntios 9:7, o apóstolo Paulo nos ensina a contribuir com alegria. Cada um deve resolver por si mesmo quanto vai dar. Não forcem ninguém a dar mais do que realmente deseja, pois Deus ama os que dão com alegria. Então, meus irmãos, temos que ter corações generosos em todos os nossos ministérios, doando o nosso tempo como voluntários e servos de Deus. Também precisamos ter corações generosos nas nossas ofertas, nos nossos dízimos, no nosso fundo missionário. Nós pertencemos à família Nazareno e, por isso, os projetos que Deus colocou para nós não podem parar, e sim prosperar, para conquistarmos vidas e almas para Jesus. O nosso pastor já nos ensinou tudo sobre isso, então devemos colocar em prática. No dia 27 agora, próxima quinta-feira, teremos culto de ação de graças. Vamos fazer uma oferta espontânea nesse dia. Fica aqui um desafio para todos nós. E para mim, para minha esposa, o que nos levou a termos esse coração cheio de amor, cheio de generosidade para com as pessoas e para com a nossa igreja, está na palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, os versículos de 1-3. Isso nos inspirou a ser o que somos hoje. Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma dos homens ou dos anjos, e, no entanto, não tivesse amor, eu seria como um sino que ressoa ou um prato que estaria só fazendo barulho. Se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, mesmo que eu tivesse o dom da fé,
a ponto de falar a uma montanha e fazê-la sair do lugar? Se não tivesse amor, nada seria. Se eu desse aos pobres tudo quanto tenho e entregasse meu corpo para queimado vivo e, contudo, não tivesse amor, isso não teria valor algum. Então, a generosidade vem junto com o amor. Sem o amor, não conseguimos ser generosos. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Até o próximo culto. Amém. Amém. Olha aí, vocês perceberam que eles capricharam, fizeram até um roteiro aí, né? Para fazer tudo certinho, caprichadinho. Meus amados, a gente precisa reconhecer que o consumismo é assim uma das marcas da nossa sociedade, não é? É uma necessidade que a gente tem de autoafirmação, porque nós caminhamos nessa ideia de eu posso chegar lá, e não há nada de errado em nós assim reconhecermos o valor que carregamos e tudo que nós podemos, desde que, paralelamente a isso, nós reconheçamos que quem somos e o que temos sempre tem como uma fonte primeira o Senhor nosso Deus. Mas a tendência da gente é dizer assim, ó, é meu. E a gente diz, tem muito suor aqui. É verdade, né? Nós precisamos perceber que o trabalho gera o seu fruto, essa é a ideia, mas não nesse espírito. E todos nós aqui, talvez em algum momento, num espasmo, né? A gente disse isso, de alguma forma, para alguém, desde dentro de casa, talvez numa tensão que surgiu entre você e mais alguém. Tem muito suor aqui. A questão é que você não é aquilo que você tem, ou não deveria ser aquilo que você tem. Porque o que precisa determinar, de fato, o meu valor e o seu valor, é o meu caráter e é o seu caráter. É isso que deveria nos definir. Pelo menos, não é? É o que todos nós sabemos. Não precisaria nem a palavra de Deus declarar isso, porque o Senhor nosso Deus já nos deu uma consciência para a gente parar e ter um mínimo de entendimento do que é o certo e do que é o errado. Mas a palavra de Deus vai falar sim sobre caráter, sobre integridade, sobre santidade, né? Que é a ideia de sermos parecidos com o Senhor nosso Deus. Então, nós precisamos lidar com essa mentalidade consumista que nós carregamos. Então, está chegando aí o finalzinho do mês e nós nos organizamos para o final do ano. Não há nada de errado de você se organizar para isso, né? De você ter as suas listas de desejo, mas sempre guarde isso no seu coração, né? Nunca compre por compulsão, nem por promoção. Compre por necessidade em oração. Todo mundo que se organiza para essa época, para pagar um pouco menos, é porque vem organizado na vida para aproveitar as oportunidades dessa época. Seria assim até tolice não aproveitar. Se você precisa de algo e você se organiza para aproveitar esse desconto, faz muito bem de pagar um pouco menos. Agora, o descontrole, a compulsão, a ansiedade, essas coisas, nós temos conversado, não vai ser nestas mensagens que a gente vai falar tudo, mas eu tenho tentado ser provocativo. Então você vai encontrar e tem recebido uma série de promoções. Não compre se você não precisa, não gaste se não há de fato uma necessidade. Seja mais sábio, não seja tolo. Então é isso. Nós tivemos aqui na sexta-feira uma palestra com a Ariela Amaral. E eu queria dar os parabéns a todos os que entenderam que era a melhor coisa a fazer, vir para a palestra para sexta-feira. Meus parabéns a todos que se organizaram para vir, né? E assim, aqui é só para premiar, né,
a decisão de vir, tá? Não é para apequenar quem não veio, né? Mas é para premiar. Então a gente premia aquilo que é a melhor decisão. Não vou premiar a mediocridade, você concorda? Não tem sentido nisso, tá? Então que bom que vocês vieram e aproveitaram, porque não foi à toa que Deus colocou no coração da Ariela. Veja bem, ela mora na França e ela veio para, assim, um tempinho aqui no Brasil. E entre as coisas que ela veio para fazer, estar em algumas das nossas igrejas, e lembrou da gente. Eu não acho que foi à toa, porque quando ela falou comigo, já no mês passado, eu já estava com esta campanha no coração, já tinha em mente fazermos isso. Então, é o Senhor que conduz todas estas coisas. E da maneira como ela falou para a gente, ela foi para um grupo, para uma comunidade de recuperação, e em que a mãe dela, a pastora Ângela, trabalha com o SOS Dramas Familiares, para falar para 40 homens que estão em recuperação numa clínica comunitária aqui em Minas Gerais, né? Então ela faz desse trabalho dela o seu ministério, e ela, como disse aqui para a gente, é o meu propósito, né? De usar aquilo que eu sei, a minha formação, para ajudar pessoas a se organizarem financeiramente. E quem veio, viu que foi 100% Bíblia. Ou não foi, gente? 100% Bíblia. E ela falou assim, olha, eu não consegui, quando fui preparar as minhas palestras, me afastar da palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, nós temos tudo o que a gente precisa para a gente se organizar direito para a vida. Então eu queria perguntar para você assim, você diria que você é generoso ou avarento? A sua generosidade, se você é generoso, ela tem que aparecer. Se ela não aparece, você ainda não é generoso. Mas há esperança para você. Há esperança porque Deus, por sua palavra, tem uma orientação para todos nós hoje pela manhã. Então, quando nós pensamos assim, no que acontece na gente com relação ao uso dos recursos, né, que a gente alcança na nossa vida, nessa ideia da gente falar assim, olha, né, é meu, tem muito suor aí, então a gente precisa parar para pensar, não é? O trabalho sempre vai frutificar. Se você trabalha, você vai colher o fruto. E é legítimo isso, como eu já disse. E repito, essa é a ideia. É esse o caminho onde está a bênção de Deus. Agora, a pergunta que fica é, o que fazer com o fruto do trabalho? Repito, o que fazer com o fruto do trabalho? E a palavrinha que a gente vai usar, né, nossa, sim, é usufruir. Agora, essa ideia de usufruir, ela pode ser pequena demais, egoísta demais, avarenta demais. Para pessoas como eu e você que estamos iluminadas pela palavra de Deus. Nós, como eu sempre digo, estão comigo ainda? Nós, como eu sempre digo, não somos melhores do que ninguém. Agora, nós já não somos mais qualquer um. Porque nós estamos exatamente assim, iluminados pela palavra de Deus. Tem uma luz que nos clareia o entendimento e nos ajuda a enxergar. Então, lá em Deuteronômio, capítulo 8, os versículos 17 e 18, eles dizem o seguinte, Deuteronômio, capítulo 8, versículos 17 e 18. Eu quero que você acompanhe essa leitura comigo e você possa, inclusive, fazer essa leitura. Vamos ler juntos? Tudo bem? Dá para enxergar daí? Tá bom, né? Então, leia comigo, Eli. Você também, tá bom? Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar, conquistei toda esta riqueza com minha própria força e capacidade. Lembrem-se do Senhor, seu Deus. É Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê.
quem é que nos dá força para sermos bem-sucedidos? É o Senhor nosso Deus. Por acaso, qualquer de vocês aqui discorda da palavra de Deus? Não? Que bom. Então nunca se esqueça disso. Deus, por sua palavra, nos pede e nos recomenda. Não se esqueçam de onde vem a capacidade que você tem para fazer o que você faz e levar você a colher os frutos do seu trabalho, a alcançar aquilo que você consegue com o seu trabalho. Né? Se você é muito bom no que você faz, foi Deus que te fez com esse potencial e você faz bem de trabalhar esse potencial para ser o melhor profissional que você fizer, que você puder, e alcançar o melhor fruto também que estiver ao seu alcance. Que bom que é assim. Mas também, o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, no capítulo de número 6, ele vai ensinar para a gente algumas coisinhas, tá? São duas leituras aí que eu também gostaria que você acompanhasse comigo, né? Lá em 1 Timóteo, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 6. Está aí já para vocês também? Muito bom. No entanto, preste muita atenção, no entanto, a devoção acompanhada de contentamento, diga assim, contentamento, é em si mesma grande riqueza. Então, o contentamento carrega em si uma grande riqueza. Versículo 7. Afinal, não trouxemos para conosco quando viemos ao mundo, afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Primeira pergunta. Isso é de fato um valor que você carrega na sua vida? Não, porque tem algumas coisas assim que a gente precisa parar para pensar. Eu já continuo, né? Veja bem. Você alcança a possibilidade de você comprar um terreno e construir uma casa. Certo? Os que são construtores aqui sabem, por exemplo, o valor que um reboque tem. Ajuda ou não ajuda, por exemplo, na questão da temperatura, tanto no frio quanto no calor, o reboque? Sim ou não? Então, por que às vezes a gente constrói uma casa, em vez de rebocar a casa, a gente compra uma TV de 90 polegadas e deixa o reboque para depois? Eu pergunto, que sabedoria tem nisso? Você entendeu? Eu acho que todos nós precisamos pedir perdão a Deus da maneira como nós administramos mal os recursos que nós recebemos em alguns momentos, porque nós não percebemos o contentamento que Deus gostaria nós tivéssemos completando as tarefas que nós precisaríamos ter completado. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Exemplo pessoal, entre e saia. Isso aqui eu aprendi com a irmã Marlene. A missionária Marlene Aparecida de Oliveira. Uma vez nós chegamos lá, eu e a pastora Nérida, ela estava calma, não era bem assim, eu vou exagerar um pouco, mas meio que pendurada lá no terceiro andar da casinha dela, pintando assim. E aí a gente falou, irmã Marlene, o que é isso? Daí ela fala assim, não, tem que dar testemunho. Porque as coisas que Deus me deu, eu preciso cuidar como que para Deus. Para ela era uma questão de testemunho. Eu aprendi com ela que a gente precisa seguir cuidando das coisas que Deus nos deu. Né? Então, quando minha família, na verdade, nós vendemos a nossa casa lá em Itatiba, porque Deus colocou um propósito com a nossa casa, que tem a ver com a nossa vida como igreja aqui. Enfim, e nós vendemos a casa e fizemos a oferta que a gente tinha que fazer, do tamanho que tinha que fazer, para os propósitos que Deus tem conosco como igreja, que tem a ver com o nosso terreno. E a gente mudou para a nossa casa onde nós estamos aqui.
Até hoje, ela ainda, 15 anos depois, não está do jeitinho que a gente quer. Mas se você for na minha casa, ano após ano, você vai ver que todo ano eu mexo alguma coisinha. Mas eu me organizo para fazer isso. E eu ainda vou chegar lá, para deixar ela do jeitinho. Meus filhos sabem disso. Teve algum ano que o pai não fez alguma coisinha na casa? Todo ano. Todo ano. Então teve o primeiro momento, que é aquele momento assim de fazer as contas, chamar o pedreiro, e me perdoe os construtores aqui, né? Mas a gente combina uma coisa, na hora de realizar é outra. Não é verdade? Aí acabou o dinheiro, ficamos sem vidro, ficamos sem poder colocar o piso, ficamos sem... E aí foi a hora de a gente ficar contente e viver com os morcegos voando, sem forro, né? Pegamos um inverno, né? O negócio é que a cozinha ficava pronta em 15 dias, levou 2 meses, todo mundo já viveu isso daqui. Vocês entenderam? Mas foi o momento de a gente se contentar com o que tinha, porque não adiantava, né? E nem por isso deixei de servir, nem por isso deixei de pregar, nem por isso deixei de fazer visita, nem por isso a gente deixou de ser família em casa do jeitinho que a gente se organizou para viver naquele tempo que foi. Não deixamos de contribuir na igreja, nunca deixamos de fazer aquilo que era para ser feito em termos de fidelidade e generosidade. E aí, Deus move um, Deus move outro. Muitos de vocês ajudaram, outros foram lá, fizeram alguns trabalhos, nos abençoaram de todas as coisas. E assim a obra continua e vai ser completada. Então tem que ter contentamento. O contentamento guarda o nosso coração da ansiedade. Guarda o coração da ansiedade, senão... A gente fala assim, né? Eu quero é conforto. Calma. Desfrute primeiro do conforto que você já tem. E construa com sabedoria aquilo que é um ideal, que é um objetivo. Para você não viver do jeito que às vezes muitas famílias estão, endividadas. Você vai e tem de tudo, mas a que custo? Aprenda a esperar. Seja mais sábio. Seja mais sábio do que o espírito das trevas que Jesus disse atua. E atua, Jesus falou assim que é uma entidade, é Mamon. Você está servindo a ele e você ainda não percebeu. Por isso que nós estamos conversando. Então o texto continua dizendo o seguinte, olha, mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Então, como a gente tem conversado, o dinheiro não é neutro. Ele não é neutro. Ele assume um lugar, um papel na nossa vida. O texto ainda aí em 1 Timóteo, nesse mesmo capítulo 6, para eu poder dizer o que eu preciso dizer, ele diz o seguinte a partir do versículo 17. Acompanhe aí, por favor. Ensine aos ricos deste mundo, Paulo dizendo para o pastor Timóteo, ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem, nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente. Como é que Deus provê? Não discuta com Deus. Que provê ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. Só que a nossa satisfação é um limite que a gente tem que colocar para nós mesmos. Como você já entendeu aqui, eu não vou ficar repetindo. Diga-lhes que usem seu dinheiro. Para quem ele está falando? Para os ricos desse mundo. Digam-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Então, gente, quantos estão comigo ainda? Faça um esforço para ficar comigo, tá bom? Para acompanhar. Então é o seguinte, o que é que a gente faz com o fruto do nosso trabalho? É essa pergunta que em primeiro lugar eu quero responder para vocês.
Duas coisas, segundo aqui, o apóstolo Paulo está ensinando para a gente. Primeiro, diga assim: ser suprido nas minhas necessidades. O que é que você faz então com o fruto do seu trabalho? Ser suprido nas suas necessidades. E em segundo lugar, vou explicar para você. Porque se é a vontade de Deus o exercício da nossa generosidade, de muitas maneiras, nós é que devemos financiar aquilo que é a obra de Deus em favor desse mundo. Você pode repetir comigo? Financiar a obra de Deus em favor desse mundo. Vamos juntos? Então, muito bem. Então, para ser generoso, você precisa se organizar na sua vida, para que as suas necessidades elas estejam supridas e para que você seja um efetivo participante do que significa financiar a obra de Deus. Porque, como eu disse, você já não é mais qualquer um. Se você está em Cristo Jesus, então você tem, como nós temos conversado, esta é a quarta mensagem já, você tem que ter um olhar adequado sobre isso que nós estamos conversando. Antes de eu ir para o texto, que brevemente eu vou expor de verdade, para falar sobre a generosidade, a gratidão e o contentamento, e com isso combater a avareza, o egoísmo e a murmuração, tem um segundo vídeo que eu gostaria que vocês também ouvissem, contribuição de um outro casal aqui da nossa igreja. Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Estou aqui para agradecer a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família. Eu quero confessar que quando eu fui para a igreja, eu tinha medo de ser um dizimista, porque eu achava que faltaria na minha mesa. E com o decorrer do tempo eu fui aprendendo que ser dizimista é você ser um homem de Deus generoso daquilo que o Senhor põe na sua mão. Eu fui aprendendo que a cada dia que eu era generoso, o Senhor nos abençoava, o Senhor sempre nos agraciou. E eu fui aprendendo ali que a cada dia Deus estava conosco. Deus abrindo as portas na nossa vida, em todas as áreas da minha vida. E eu fui perdendo aquele medo no decorrer do tempo. E o Senhor trabalhou muito ao meu coração na área de ser generoso com a Igreja de Cristo. E hoje eu estou aqui para dizer que eu sou um homem abençoado por Deus, sou um homem que tenho visto o Senhor abençoar na minha vida em todas as áreas, financeira, espiritual, tem me dado direção em todas as áreas da minha vida. E eu agradeço a Deus porque a cada dia eu tenho visto Deus nos fazer mais generoso, um homem mais abençoado, junto com a esposa, com as filhas, uma família abençoada por Deus, uma família que o Senhor tem trabalhado no meu coração, principalmente, que eu era muito duro nessa área do dízimo. E graças a Deus o Senhor trabalhou ao meu coração e eu agradeço a Deus nessa manhã aqui por estar aqui dando esse testemunho. Se você ainda não, o Senhor não tocou nessa área na sua vida, busque a Deus, ajuda de alguém que seja uma pessoa correta para te aconselhar, porque vale a pena a gente ser generoso e ver Deus fazer na nossa vida. Amém? A paz, igreja. Deus abençoe. É como meu esposo falou, a importância de ser dizimista é muito importante para nossas vidas, não financeiramente só, mas sim pela gratidão, pelo zelo, pelo cuidado que o Senhor tem para cada um de nós, para cada um da nossa família, pelos livramentos que são dados e por tudo que Ele tem feito e pelo cuidado do Senhor nas nossas vidas. E a importância de ser dizimista é que a gente tenha paz no nosso coração e nós podemos desfrutar das melhores momentos no Senhor, porque é Ele que nos concede todas essas bênçãos espirituais principalmente.
Eu quero agradecer pela minha família, agradecer pela vida do meu esposo por ser dizimista, por ter compreendido. As nossas filhas hoje são todas dizimistas, o nosso genro. Então eu quero louvar a Deus, porque foi o Senhor que colocou em nosso coração para que possamos ser uma família próspera em Cristo Jesus. Muito obrigado esta manhã. Espero que ajude vocês. No nome de Jesus. Amém. Pronto, eu dei assim toda a liberdade para que cada um dissesse aquilo que entendia deveria ser dito. O tema era generosidade e os irmãos compartilharam conforme vocês já ouviram. Eu quero que você leia comigo os 9 primeiros versículos, lá em 2 aos Coríntios, do capítulo 8. 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 9. E aqui eu quero colocar alguns princípios aqui para nos ajudar a pensar esse tema da generosidade. Diz assim a palavra do Senhor. Ficar para cá, porque talvez eu fique na frente de alguns que estão mais próximos aí. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Eu vou ler esse pedacinho de novo. Mas a sua alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Por isso, pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animasse a completar esse serviço de generosidade, visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós. Queríamos que também se destacassem no generoso ato de contribuir. Não estou ordenando que o façam, mas sim testando a sinceridade de seu amor ao compará-lo com a dedicação de outros. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Vamos ler juntos o versículo 9 de novo, pessoal? Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, não vale, vocês não estão lendo, quero ouvir a voz de vocês. Presta atenção. Quando você lê e declara, é a palavra de qualquer pessoa? Sim ou não? É a palavra de quem? Você pode dar voz ao que Deus tem para dizer? Vamos juntos? Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E embora fosse rico, por amor a vocês ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos, e que o Senhor, por seu Espírito, nos dê a sua preciosa palavra. Apesar de Paulo se referir a uma oferta às igrejas pobres daqueles dias, e apesar de a temática ser de fato o recolhimento de uma oferta, Paulo fala aqui para a gente sobre uma igreja cujo coração era generoso. E é isso que nós devemos buscar. A generosidade, ela tem que transbordar em tudo na nossa vida e nos conter, inclusive, nos momentos em que nós estamos mais ansiosos e apressados. É para a vida, não é? O sorriso que a gente oferece para alguém é uma forma de generosidade.
O lugar que no trânsito que a gente dá para o outro passar primeiro é uma expressão da nossa generosidade. A atenção, a paciência, o caminho que nós exercemos, às vezes ali, quando alguém nos aborda, quando a gente, na verdade, não poderia gastar ou perder aquele tempo tão precioso, porque a gente tem aquela correria para terminar de cumprir numa agenda tão estrupiada que a gente mesmo se mete nessas coisas, é a gente que faz isso. É a gente que ruma encrenca. Reconheça, por favor. Reconheça que é a gente que faz da vida essa loucura que a gente faz. Vamos ser mais sábios, vamos com mais calma e vamos tentar, assim, tirar um pouco o pé do acelerador e deixar, então, que as coisas... Certo? Então, generosidade, ela é algo que precisa aparecer como um todo na nossa vida. Mas aqui, o apóstolo Paulo, ele vai dizer para a igreja de Corinto, não é, o seguinte: olha, vocês são ricos de diversas maneiras, né, e as cartas que ele escreve demonstram isso. Vocês receberam tantos dons da parte de Deus, vocês têm um conhecimento, enfim, mas nós queremos que vocês também participem ao lado de outras igrejas do acolhimento daqueles que estão tendo necessidade. Um grande surto de fome, e isso tudo, eu poderia aqui construir todo o argumento, mencionando para você os diversos momentos na palavra de Deus. Eu tenho tudo isso feito, anotado, pensado, construído. Isso aqui é fruto de estudo de muito tempo atrás, mas para que nós possamos ser mais objetivos e respeitando o nosso horário, eu vou para esse ponto. Ele está tomando o exemplo de uma igreja pobre para demonstrar como nós podemos, sim, apesar das nossas aflições e limitações, transbordarmos em generosidade e vencer tudo que é contrário a isso. Então ele vai destacar algumas coisas aqui. Como é que nós podemos ser mais generosos? Qual que deve ser, em primeiro lugar, a minha motivação e a sua motivação? Diga assim: a minha motivação deve ser a graça de Deus. Então diga de novo: a graça de Deus. Que é como nós lemos aqui, versículo de número 1. Você ajuda, filha, para a gente destacar? Então diz assim, ó: agora, irmãos, segundo aos Coríntios, agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, então Deus está fazendo algo em sua graça. Deu para perceber? Deus, em sua graça, Ele tem feito por intermédio das igrejas da Macedônia. Quantos querem aqui ser instrumentos nas mãos de Deus? Você quer? Você quer que Deus se manifeste através da sua vida? Então Ele quer fazer isso. E Ele faz isso a partir da sua graça. Então, veja o versículo 9 que nós lemos juntos. Como que também Ele constrói. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por quê? Porque Ele é Deus. Embora Deus, o que Ele faz? Por amor a quem? Por amor a vocês, por amor a nós, Ele se fez pobre, ou seja, Ele entra na nossa humanidade, Ele abre mão completamente dos seus direitos. Presta atenção, quando é que você vai ser livre de verdade? Quando você aprender a abrir mão dos seus direitos. Ninguém é livre enquanto exige os seus direitos. Ninguém. Ninguém. Isso aqui é o que o apóstolo Paulo ensina na mesma igreja de Corinto, na primeira carta, capítulo 6. Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Tudo me é lícito, porém nem tudo edifica. Então, quando eu digo não para certas coisas, apesar de me ser um direito, aí eu sou livre. Quem tem necessidade de fazer tudo o que tem vontade, não é livre, é escravo do seu próprio egoísmo, do seu ego. Sabe que tamanho? Bem inflado assim. É um ego bem inflado. Você só vai ser livre de verdade quando você disser não para si mesmo e falar assim: cala a boca, não precisa dizer. Calma, não precisa fazer. Não precisa.
Não precisa. Enquanto você não alcançar isso, você é escravo. Escravo de si e de um ego. Você sabe que o ambiente mais demoníaco que existe é o seu ego. O pior demônio com o que você lida, desculpa eu ser rasgado, mas isso é para mim, é para você. O pior demônio, o pior tipo de demônio com que você liga é o íntimo. Tem a ver comigo, com você. Então, para a gente ser livre, para poder ser generoso, a gente precisa ter como motivação a graça de Deus. Mas por que é que eu tenho que fazer mesmo? Porque Deus já fez primeiro, você só acompanha nele fazendo junto. Se você não alcançar isso, você sempre vai estar aquém de quem você poderia ser. Em Jesus. Porque você só pode ser dois tipos de gente: Adão ou Jesus. Adão você nasceu, Jesus você se torna. Adão a gente já nasce, então você tem que lembrar assim: se não for em Jesus, sou eu mesmo, euzinho mesmo. Euzinho, purinho assim, Adãozinho. Agora, se Jesus nascer em você e você permitir que ele se manifeste, a graça de Deus vai te pegar e vai fazer uma revolução na sua vida. Quantos são candidatos às mudanças que a graça de Deus pode fazer? Você é candidato? Então você é um bom candidato para ser generoso. Então, aqui, em segundo lugar, diz a palavra de Deus no versículo de número 2, portanto, que apesar dessa igreja passar por muitas aflições, vida difícil. Diga assim, muitas aflições. Sua vida é fácil? As da igreja da Macedônia também não era, eu não sei como. Eu poderia fazer aqui uma leitura e todo um estudo para você, mas não dá tempo aqui. Mas creiam só nisso que Paulo está falando, que apesar das muitas aflições, a alegria que eles tinham em Jesus, é verdade ou não que a alegria do Senhor é a nossa força? Mas é uma verdade para você? É mesmo? Então, essa alegria do Senhor, que é a nossa força, ela tem que ganhar vida em mim e você, ela tem que aparecer com força, então. Então, vamos orar e pedir ao Espírito Santo, que essa palavra, Espírito Santo, que a alegria do Senhor é a minha força, eu quero viver isso. Peça para Deus para você viver isso, e o Espírito Santo vai ajudar você a viver isso. Então, essa igreja, ela é generosa. Então, já pensou? Muitas aflições, mas a sua grande alegria, versículo de número 2, e a sua extrema pobreza. Então não era uma pobreza qualquer, está adjetivado aqui, a pobreza deles era extrema. Extrema. Então quando a gente quer ser generoso com alguém, as demandas da nossa vida, aquilo que a gente está passando, deveria poder impedir? Pela palavra de Deus? Não. Percebe? Não tem nada que possa, porque, lembra a primeira mensagem? Não é sobre condição, é sobre coração. Tudo é sobre coração. É ali que o Senhor está fazendo a obra. É nisso que a gente está trabalhando esse mês, para o nosso coração mudar para uma vida próspera, biblicamente próspera. Biblicamente próspera. Então, a começar assim, vai ter gente que vai continuar te tratando mal dentro de casa, e você, por causa da graça de Deus, vai ser generoso com essa pessoa, e vai fazer em favor dessa pessoa mais do que essa pessoa merece. Você vai dar mais do que essa pessoa merece receber. Mas por quê? Porque você vai acompanhar Jesus nessa doação. Tudo é doação. Sorriso é doação. Paciência é doação. Falar de novo é doação. Suportar as limitações é doação. Tudo é doação. Tudo é doação. É em casa, é no trabalho, é em todo lugar. E a única chance que essas pessoas têm de serem transformadas é se elas continuarem vendo em nós, diga assim comigo, continuar vendo em nós a presença de Jesus. É a chance que eles têm. É a única chance que eles têm de ver coerência. O ano passado essa pessoa era assim, o ano retrasado essa pessoa era assim, faz 10 anos que eu... Nossa, ela já era assim, e ela continua assim. É assim. Então, é generosidade que se manifesta porque a gente não fica fazendo conta, a gente não
contabiliza os nossos motivos egoístas, a gente não mede esforço, não é para aparecer, não é para a gente se promover, é porque o nosso coração é generoso. E quando o nosso coração é generoso, Deus vê. Não é? Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem aquela oferta, que é uma oferta exponencial. Veja o versículo de número 3. Paulo está dizendo assim: eu posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, e lembre-se que eu não estou falando só de dinheiro aqui, eu já disse isso, né? Não vou ficar dizendo mais, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Deram não apenas o que podiam, mas muito além disso. Diga assim: é exponencial. É exponencial. O que tem de atitude assim na palavra de Deus? Aquela viúva. Percebe como aquela história ela foi contada e a gente sempre lembra dela? Já pensou nisso, Leizinha? Uma viúva, a gente não sabe o nome, a gente só sabe que ela era viúva. Mas o que ela fez agradou tanto o coração de Deus que todo mundo sempre, enquanto o evangelho for pregado, vai ter a iniciativa da viúva pobre. Não era uma viúva qualquer, era uma viúva pobre. E ela deu tudo que ela tinha. E dando o que ela tinha, que era o seu tudo, ela deu muito mais do que as grandes quantidades de ofertas que estavam sendo dadas naquele dia. Por quê? Porque era o coração generoso dela que levou a ela a fazer aquilo. E aqui não é para dizer que também você tem que sair aí vendendo, não é nada disso, não é nada disso. É para você falar assim: Deus quer que o nosso coração seja assim, disposto às coisas que são do tamanho que Deus é, ou seja, exponenciais, extraordinárias. Aquela mulher que comprou aquele perfume caro, olha, era 1 ano de trabalho. Quanto você ganha por ano? Faz uma conta rápida aí. O que ela comprou para derramar no pé de Jesus e enxugar com o cabelo. Veja que extravagância, Agnes. Né? Alguém fala assim: mas para que isso? Está querendo aparecer? Jesus falou: aqui não. Aqui não. Aqui tem adoração. Aqui tem adoração. A adoração. Percebe como é um valor? É um valor. Então tem uma extravagância. Quantos estão abertos? Uma pergunta séria. Quantos estão abertos para as extravagâncias de Deus no seu coração? Né? É isso. Mantenha-se assim, aberto para isso. Para que o Senhor, quando pedir para você, seja extravagante em adoração a mim. Para você ser pronto em obedecer e fazer. De muitas maneiras, nas muitas possibilidades. Por isso é que no versículo de número 4, diz assim: olha, eles nos suplicaram, esse pessoal da igreja, quantos estão comigo ainda? Eles nos suplicaram repetidamente. Então eles pediram muito, muito, muito. Paulo, nos dê o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Nos deem o privilégio de participar disso. No versículo 8, que a gente já leu, quando Paulo fala para a igreja de Corinto, usando o exemplo da Macedônia, ele diz assim: não estou ordenando que vocês façam, mas vendo se vocês têm sinceridade de coração, comparadamente à dedicação dos outros. Então tem 3 palavrinhas importantes aqui que aparecem para a gente, que a gente conhece bem. Tem a palavrinha caris, que é de carisma, que é de dom, que aqui é traduzido por privilégio, ou que a gente pode traduzir como graça de Deus também. Então, eles estão dizendo assim: o Senhor me deu o privilégio de poder fazer isso. Você se sentiu privilegiado por Deus de ser alguém que fez algo, que foi uma resposta do céu na vida de alguém, de algum grupo? Percebe? Quantos oram assim? Gente, presta atenção, aprenda a orar. Senhor, me dá o privilégio de eu poder ser, vou colocar desse jeitinho aqui, uma resposta do céu para alguma necessidade na vida de alguém na face da terra.
E prepare-se para ser obediente na hora que Deus pedir para você fazer o que você vai ter que fazer. Se você faz conta demais, você vai ter uma dificuldade de imediato para obedecer. Mas se você realmente for se conectando com o Espírito Santo, quando chegar esse momento, você vai ter o prazer de fazer aquilo. Pelo motivo correto. Pelo motivo correto. A primeira palavrinha, portanto, é essa. A segunda palavrinha é koinonia, da onde vem a palavra comunhão. Da onde vem a palavra a gente não pensar em nós mesmos, pura e simplesmente no nosso pedacinho de chão, na nossa existência, mas a gente pensar comunitariamente. Então envolve compaixão. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu quero saber se comparativamente à dedicação de outros, eu posso contar com vocês no mesmo espírito. Paulo dizendo para a igreja de Corinto. Os macedônios têm isso. Então eu estou contando deles para vocês, para inspirar vocês. Para inspirar vocês. Nós precisamos de inspiração. Veja esse terceiro vídeo e último. Oi, igreja de Morungaba, como que vocês estão? Tudo bem? Oi, Fez parte? Tá. Olá, igreja de Morungaba, como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, hoje a gente veio falar sobre generosidade e eu creio que Deus tem falado em vários aspectos para nós sobre isso. Uma das formas de generosidade é a entrega do tempo. E quando nós entregamos o nosso tempo, a gente entrega também nossos recursos, as nossas forças, tudo que a gente tem, a gente consegue entregar através do nosso tempo. E nós temos um testemunho pessoal do qual a gente viveu aí com vocês, que foi a entrega de alguns dias para estar aí com o pessoal de Pantiloma. E foi um momento de cura para nós, onde o Senhor liberou um amor do Senhor, um amor sobrenatural para a nossa vida. Nos ensinou coisas que a gente nem imaginava e foi através de uma entrega. Então a gente nem imaginava que a gente ia receber tudo isso do Senhor, mas a gente precisou entregar primeiro. Então quando Deus nos chama para entregar, muitas vezes é porque Ele tem algo muito melhor para nos entregar após a nossa entrega. Eu creio que Deus faz alguns testes de se nós estamos disponíveis a receber e disponíveis a entregar. Exatamente. E algo que Deus tem falado muito com a gente, através da parábola do semeador, que diz que o semeador saiu para semear, se trata de alguém que não fazia aquilo um dia sim, um dia não, ou esporadicamente, mas o semeador era o cara que constantemente estava fazendo aquilo a ponto de se tornar um semeador. Então Deus tem falado isso nas nossas finanças também, para que a gente busque essa palavra de nos tornar semeadores. Então a gente tem provado disso financeiramente na nossa vida, entendendo como entregar para os nossos amigos, nossos irmãos, e onde Deus nos aponta, tem reverberado na nossa vida financeira também. E um outro lugar que Deus tem nos ensinado com o mesmo princípio é dentro dos nossos serviços. Então, no momento em que, através do nosso escritório de arquitetura, Deus nos apontou para começar a servir e entregar isso de uma forma gratuita, como uma entrega mesmo, servindo ao Senhor, servindo a igreja, servindo missões, a gente tem vivido uma virada de chave completamente diferente na nossa vida, no escritório e na vida pessoal. Então, Deus tem nos pegado nas nossas mãos e nos levado para praticar a generosidade. E a gente tem visto o quanto isso tem reverberado, através da entrega do tempo, através da entrega das finanças e também dos serviços, dos dons e talentos que Deus nos capacitou. Então, a gente queria deixar isso para vocês. Apliquem a generosidade na vida de vocês em todas as áreas que Deus apontar e vocês vão ver a mão poderosa de Deus sobre vocês. E se Deus chamar você para entregar, entrega, porque o que Ele tem para te recompensar é muito maior. É isso, Deus abençoe. A gente ama vocês. Amamos vocês. Bom, a gargalhada da Raíssa foi um caso à parte, né, gente? Eles são assim. Deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Liberalidade, fale comigo, liberalidade, voluntariedade, disponibilidade. Liberalidade, voluntariedade, disponibilidade. São marcas aqui que aparecem nesse texto aqui, né? Qual que é a chave desse texto aqui? A chave desse texto, estão comigo aqui? A chave desse texto
é o que diz o versículo de número 5. A Gabi coloca ali para a gente, filhota. A chave está ali, ó. Fizeram até mais do que esperávamos. Mas o que é o segredo da coisa, Eva? Pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Tem 2 níveis aqui. Primeiro, é o nível da entrega pessoal com tudo que a gente precisa ao Senhor. E o segundo nível é colocar-se também, por exemplo, debaixo de uma autoridade espiritual, como nós estamos aqui. Pastor pregando, pastor orientando, e na expectativa de que você leve a sério esse mês. Esses meninos que estiveram com a gente aqui, são assim os meninos dedicados, né? Gente de coração doador. Eles têm o escritório de arquitetura, ela está formando em direito. Estão comigo, gente? Estão comigo? Sabe o que eles fazem? Eles procuram onde ajudar. Procuram onde ajudar. Eles entenderam que primeiro eles precisam ter um propósito em relação a tudo que eles fazem. Se você acompanhar o Nassif, você vai ver que ele está num momento de mudança ali do escritório, de dar visibilidade para o trabalho dele, de buscar clientela. Mas ao mesmo tempo que você vê isso, se vocês acompanham, vocês viram que agora há pouco tempo eles foram lá para a Bahia, onde tem lá Recife, foram lá para Recife, onde tem uma missão norte-americana que está tirando as meninas das ruas da prostituição. Chama-se Vila Betânia. Eles conheceram esse grupo, eles fizeram uma aproximação para entender o que era, e eles perguntaram como é que a gente pode ajudar. E todo o projeto da Vila Betânia, ele que fez como arquiteto, e ele está doando tudo isso. Mas não é só isso. Eles pagaram as passagens do bolso, foram lá para conhecer o projeto, para estar junto, sabe? É gente que se organiza na vida. Tem que trabalhar como todos nós, tem que ganhar o seu dinheiro, tem que pagar as suas contas. Mas eles disseram, a virada da chave está em você fazer tudo por propósito. Por propósito. Esse é o diferencial do povo de Deus. Nós temos que ter um propósito. Um propósito. Então, quando a gente tem isso, a gente consegue alcançar o que Paulo está falando dessa igreja. De que eles disseram assim, nos foi dado o privilégio de fazer. Privilégio significa uma oportunidade que Deus dá para eu fazer a diferença a partir de quem eu sou e do que eu posso. A capacidade de ser um com todo mundo que Deus colocar do meu lado. E o ministério de servir. A palavrinha é diaconia, caris, koinonia e diaconia, de servir. Então, esse é o espírito da coisa. Esse é o espírito do tamanho da generosidade que Deus espera de mim e que espera de vocês também, que espera da gente. Quando a gente percebe que é possível sim doar, nós somos protegidos de nós mesmos. É isso que nós estamos aprendendo também, que nós precisamos de proteção de nós mesmos. E uma outra ideia é de que Deus multiplica nas mãos daqueles que bem aplicam. É assim que Deus vai fazer. É assim que Deus quer trabalhar comigo e quer trabalhar com você. Quantos estão abertos para a generosidade que vem de Deus? Com contentamento e com gratidão, né? Esses são os 3 elementos que a gente precisa desenvolver para a gente combater tudo aquilo que não é bom nas nossas vidas. Então, vamos colocar no nosso coração
essa mentalidade. Vamos permitir que essa mentalidade seja gerada em mim e seja gerada em você. Tá bom? Tem uma canção que a gente preparou, que a gente quer compartilhar, mas eu gostaria que enquanto os meninos e as meninas vão chegando aqui, que você, por favor, se colocasse de pé. Se coloque de pé, para nós termos uma palavra de oração aqui. O altar sempre está aberto, mas hoje eu queria fazer esse movimento, e se você quiser chegar, claro que você pode, mas eu queria, deixa eu tirar a mesinha aqui, caso eles precisem vir um pouquinho mais para frente, não tem problema. Coloque a mão no seu coração, se você pode. Em relação a todas as coisas que você escutou aqui, nós tivemos os testemunhos, os irmãos puderam compartilhar como desejaram. O Nassif falou ali de uma chavinha que precisa virar para a gente alcançar algumas coisas. O que você está respondendo para o Senhor nesse momento? Você quer ser realmente generoso com tudo que você pode ser? É isso que você deseja realmente? Quanto que você carrega de avareza? Quanto que você carrega de egoísmo? De novo, nós chegamos aqui hoje pela manhã para dizer assim, tem coisas que para a gente poder ser generoso, a gente primeiro vai ter que se organizar. Senão a gente nunca vai ter para poder compartilhar. Reconheça hoje pela manhã que se você também não tem para compartilhar no momento, talvez seja culpa sua mesmo, por uma administração deficiente. Não se sinta culpado nem acusado. Apenas arrependa-se. Apenas reconheça que não tem sido bom como você tem se organizado na sua vida até aqui. E tome uma decisão hoje pela manhã, dizendo, Senhor, eu vou fazer o meu dever de casa, eu vou me organizar para ter o que compartilhar. Eu quero ser alguém que compartilha tempo, que compartilha talentos, que compartilha serviços, que compartilha recursos, dinheiro. Eu quero ser alguém. Eu quero estar preparado para todas as vezes em que uma necessidade ela surgir. Estar preparado para poder ser uma resposta a isso, com mais ou com menos, mas eu quero estar preparado. Então eu quero alcançar isto, e eu quero agradecê-lo, Senhor, por ter permitido que na Tua palavra houvesse um registro, entre outros, o registro dos irmãos da Macedônia, que em grande aflição e extrema pobreza, porque eram alegres e satisfeitos e contentes no Senhor, e porque primeiro tinham dado a si mesmos, não deixaram de participar do socorro de quem precisava naqueles dias. O nosso estilo de vida hoje, Senhor, nós reconhecemos, nos faz ser tão egoístas, tão avarentos. Nós vivemos, Senhor, para nós mesmos, mas o mundo precisa de uma resposta diferente. O mundo de alguém precisa de uma resposta diferente. E o Senhor tem a sua igreja, e nós estamos aqui, como sua igreja, com as nossas mãos no coração para dizer para o Senhor isso. Que o Senhor pode contar conosco. Que o Senhor pode contar conosco. Que o Senhor pode contar conosco. Senhor, considera as decisões que estão sendo tomadas hoje pela manhã aqui. Obrigado porque tem sido um tempo de libertação. Obrigado porque tem sido um tempo de abertura de mente e de entendimento. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor, por tudo que o Senhor tem operado na vida de todos nós. Então que assim o Senhor, ó Deus, possa nos abençoar
como a mudança, ó Deus, do nosso estilo de vida, a partir das escolhas e da maneira como nós temos lidado com tudo que é bem e com tudo que é recurso que o Senhor nos tem confiado. Nós assim oramos no nome de Jesus. Vamos cantar aqui essa canção como uma declaração de fé. Dou graças de coração, prostrado em adoração. Dou graças por Jesus, meu Salvador. Levante uma de suas mãos e declare. Dou graças de coração. Deixa que isso flui. Que flua como a sua declaração de fé. Graças por Jesus, meu Salvador. Vamos cantar a palavra. Sendo forte, hei de dizer: eu sou fraco no Senhor, por tudo que Ele fez na cruz por mim. Porque sendo fraco e de dizer sou rico, eu sou rico no Senhor, por tudo que Ele fez na cruz por mim. Podemos repetir essa segunda parte? Sendo pobre de dizer, eu sou rico no Senhor, por tudo que Ele fez na cruz por mim. Para encerrar, dou graças. Pode levantar as suas duas mãos e fazer essa declaração. Dou graças, dou graças de coração, prostrado em adoração. Dou graças por Jesus, meu Salvador. Dou graças. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que as preciosas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Aplauda o nome do Senhor, querido. Vai na paz e seja generoso.